Olá, querido estudante, tudo bem com você? Eu sou o professor Daniel e o meu sinal na comunidade surda. Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos estudar sobre o antropocentrismo renascentista, influência e contribuições para o capitalismo e a nova ordem sociocultural mundial. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender. Na última aula, começamos a falar sobre o antropocentrismo renascentista. Falamos um pouco sobre o humanismo e como surgiu o movimento que ficou conhecido como Renascimento. Hoje vamos tratar da influência e contribuições do Renascimento para o capitalismo e a nova ordem sociocultural mundial. Precisamos lembrar que o Renascimento surgiu na Península Itálica no século XIV, em consequência do enriquecimento de algumas cidades da região, como Gênova, Veneza e Florença. A expansão do comércio entre a Europa e o Oriente contribuiu muito para esse enriquecimento, e muitas famílias de comerciantes acumularam imensas fortunas com as atividades comerciais, nas feiras e nas relações mercantis com o Oriente. Mudanças já vinham acontecendo, mas a crise que atingiu a Europa no século XIV acelerou esse processo. O feudalismo entra em declínio. As relações de servidão são substituídas pelo trabalho assalariado. Os reis conquistam grande poder. A burguesia se fortalece economicamente. E as grandes navegações começam a expandir o conhecimento de mundo além do europeu. Todas essas transformações impulsionaram o surgimento de uma nova forma de pensar o mundo e a sociedade. Muitos pensadores começaram a defender a ideia de que essas mudanças precisavam seguir em todos os setores da vida, rompendo de vez com o mundo medieval. O Renascimento se caracterizou principalmente como um movimento de transformações culturais e científicas. Contudo, não foram apenas essas áreas atingidas pelo movimento. Essa nova visão de mundo surgida com o Renascimento mexeu muito com as relações econômicas. A burguesia que surgiu a partir dos burgos, espécies de cidades ao redor dos castelos medievais, desenvolveram inicialmente um comércio interno para atender à demanda cada vez maior de pessoas que chegavam às cidades em busca de melhor qualidade de vida. A partir do comércio cada vez mais intenso, essa classe social que comandava o comércio, a burguesia, enriquecia, acumulando mais capital, e as feiras livres contribuíram ainda mais para isso. As feiras livres foram essenciais para o fortalecimento da burguesia, pois contribuíram para o desenvolvimento de atividades manufatureiras, para o aumento da circulação de mercadorias, para o retorno das transações financeiras, para o reaparecimento da moeda e para a formação de associações de controle de produção e comércio. Outro fator que contribuiu para esse contexto foram as cruzadas. Um dos interesses desse movimento era buscar terras que atendessem à crescente demanda econômica que surgia na Europa, e foi fundamental para que a civilização trilhasse novos caminhos. As cruzadas permitiram que a economia feudal entrasse em contato com a economia oriental. Assim, o medo das terras longínquas deu lugar a um espírito empreendedor. A abertura do comércio pelo mar Mediterrâneo, com as rotas comerciais, possibilitou o desenvolvimento das cidades ocidentais, além da aproximação dos saberes das civilizações europeia, muçulmana e bizantina. A economia feudal, aos poucos, mostrava-se incompatível com a busca pelo lucro, o racionalismo econômico e o aprimoramento da tecnologia. Era preciso uma reorganização do modelo de produção que atendesse ao novo padrão de consumo. Aos poucos, o feudalismo dava sinais de sua crise. Comerciantes das cidades italianas de Veneza, Florença e Gênova aproveitaram a situação, principalmente utilizando o mar como rota de comércio. Os pensadores humanistas, diante desse novo contexto, disseminavam a ideia de que era preciso uma nova visão de mundo aliada às transformações sociais, políticas e econômicas que a Europa enfrentava.
Essa nova forma de ver o mundo mexeu com a mentalidade dos homens, questionando vários valores. Os centros urbanos começaram a se tornar importantes. Os negócios que aconteciam ali aumentavam. Surgiram casas bancárias, responsáveis por operações de câmbio e empréstimos a juros. O dinheiro ganhava mais importância e, aos poucos, os burgueses, mercadores e banqueiros ganhavam cada vez maior status social. A burguesia aumentava seu prestígio e aproximava-se dos nobres e reis, emprestando dinheiro em troca de medidas favoráveis ao comércio. Esse contato entre burgueses e a realeza financiou o surgimento das novas universidades. O conhecimento deixou de ser exclusivo da igreja, e era necessário pessoas que entendessem de dinheiro e de comércio para que atendessem à demanda surgida com a expansão comercial. O humanismo começava a ganhar espaço, pois os textos clássicos gregos e romanos eram temas das aulas. Os interesses dos estudiosos se dirigiam às artes e às diversas áreas do saber, ou seja, o Renascimento florescia em todos os campos da vida social e econômica europeia. A ascensão da burguesia, a expansão do comércio, o aparecimento da mão de obra assalariada, aliados ao fortalecimento do poder real, abalaram de vez com o sistema feudal. Uma nova ordem socioeconômica começava a tomar conta, o capitalismo comercial. As transformações visíveis marcavam a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Claro que isso não ocorreu do nada. Foi um processo longo e lento, mas que se mostrava cada vez mais diferente do modelo anterior. A burguesia conseguia aos poucos mudar o mundo para atender seus interesses. Uma das grandes tecnologias surgidas nesse contexto foi a prensa de caracteres móveis, feitos de chumbo, aprimorada a partir de um modelo chinês por Gutenberg, a partir de 1450. A reprodução de livros em grandes quantidades permitiu a difusão das ideias humanistas para várias regiões da Europa. Apesar da facilidade que a prensa de Gutenberg trouxe, ainda assim muitas ideias dos humanistas eram condenadas pela doutrina da Igreja. Alguns foram perseguidos, torturados e condenados à morte. Giordano Bruno, um frade da ordem religiosa dos dominicanos, dizia que as estrelas fossem sóis, distantes, cercados de seus próprios planetas. Insistiu em dizer que o universo era infinito e não poderia ter um centro. Miguel Servet rejeitava a ideia da predestinação e que Deus condenava almas para o inferno por valor ou mérito. Para ele, Deus não condenava ninguém que não condenou a si mesmo através de seus pensamentos, palavras ou ações. Além do mais, ele criticava a doutrina da Trindade. Os dois pensadores humanistas foram condenados à fogueira por esses seus pensamentos e foram queimados vivos. Galileu Galilei defendia o sistema heliocêntrico, no qual o Sol era o centro do mundo. Para não acabar como outros pensadores humanistas, teve que negar suas ideias para escapar da condenação à fogueira. Ele teria dito: "Juro que no futuro nunca mais direi, nem afirmarei verbalmente, nem por escrito, nada que proporcione motivo para tal suspeita a meu respeito." Mesmo com a censura imposta pela Igreja, as ideias continuaram florescendo. Os pensadores renascentistas seguiram trocando ideias, realizando novas descobertas, formando discípulos e incrementando as discussões e reflexões no ambiente acadêmico. Isso favoreceu cada vez mais as ideias humanistas, para que assim elas fossem tomando conta da sociedade, que apesar de fortemente cristã, se via diante de um novo jeito de perceber o mundo. O historiador Nicolau Shevchenko afirma que o Renascimento marca um processo que vinha desde a Idade Média, cujos excedentes da atividade comercial foram utilizados para proporcionar uma mola da economia. Ele diz que surge assim a sociedade dos mercadores, organizada por princípios como a liberdade de iniciativa, a cobiça e a potencialidade do homem, compreendido como Senhor Todo-Poderoso da natureza,
destinado a dominá-la e submetê-la à sua vontade. O renascimento, portanto, é a emanação, ou seja, o ponto de partida, da riqueza e da abundância, e seus maiores compromissos serão para com ela. Esse trecho deixa claro que o Renascimento, com as suas novas formas de pensar e enxergar o mundo, ajudaram a desenvolver o capitalismo, além de influenciar e contribuir para uma nova ordem sociocultural mundial. Aprendemos hoje um pouco mais sobre Renascimento. Vamos agora testar nossos conhecimentos? Acompanhe comigo a hora da atividade. Atividade 1. Transformações impulsionaram o surgimento de uma nova forma de pensar o mundo e a sociedade, o Renascimento. Muitos pensadores começaram a defender a ideia de que essas mudanças precisavam seguir em todos os setores da vida, rompendo de vez com o mundo medieval. Qual alternativa abaixo não condiz com essas transformações? Alternativa A. O feudalismo entra em ascensão. Alternativa B. As relações de servidão são substituídas pelo trabalho assalariado. Alternativa C. A burguesia se fortalece economicamente. Alternativa D. As grandes navegações começam a expandir o conhecimento de mundo. Apenas uma dessas alternativas não condiz com as transformações que impulsionaram o Renascimento. E qual seria ela? Vou te dar um tempinho e você aproveita para pensar na resposta certa. A alternativa correta é a letra A. O feudalismo entra em ascensão. O erro está bem no final, porque uma dessas transformações é o declínio do feudalismo e não a sua ascensão. Ou seja, o sistema feudal caiu com o Renascimento, dando origem a uma nova ordem, o capitalismo. Agora vamos à atividade 2. A ascensão da burguesia, a expansão do comércio, o aparecimento da mão de obra assalariada, aliados ao fortalecimento do poder real, abalaram de vez com o sistema feudal. Uma nova ordem socioeconômica começava a tomar conta. Alternativa A, o feudalismo real. Alternativa B, o capitalismo comercial. Alternativa C, o socialismo científico. E alternativa D, o materialismo histórico. Acho que nem precisa de tempo, né? Eu sei, mas vou deixar você pensar um pouco para confirmar a resposta certa. A alternativa correta é a letra B, o capitalismo comercial. Com o sistema feudal em crise, o capitalismo comercial surge como uma nova ordem socioeconômica. Agora vamos à atividade 3. Galileu Galilei defendia o sistema heliocêntrico, no qual o Sol era o centro do mundo. Ele teria dito: juro que no futuro nunca mais direi, nem afirmarei verbalmente, nem por escrito, nada que proporcione motivo para tal suspeita a meu respeito. O que ele quis dizer com essa afirmação acima? Alternativa A. Ele reforçou a ideia de que o Sol era o centro do mundo. Alternativa B. Ele defendeu as teorias da Igreja. Alternativa C. Ele tinha escrito novos textos contrários ao heliocentrismo.
E alternativa B, ele estava negando suas ideias para escapar da condenação à fogueira. Por que será que Galileu fez essa afirmação? Você lembra? Falamos na nossa aula de hoje, mas vou te dar um tempinho para lembrar da resposta. A alternativa correta é a letra D. Ele estava negando suas ideias para escapar da condenação à fogueira. Galileu defendia a teoria heliocêntrica, mas, como isso contrariava a igreja, ele foi condenado à morte na fogueira. E para escapar, ele teve que negar o que havia dito sobre suas teorias. Depois de testar nossos conhecimentos, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Na nossa aula de hoje, falamos sobre a influência e contribuições do Renascimento para o capitalismo e a nova ordem sociocultural mundial. Fizemos uma retomada sobre o surgimento do movimento renascentista, que começou na Península Itálica, devido às rotas comerciais e o consequente enriquecimento de famílias de comerciantes de cidades como Gênova, Veneza e Florença. Mudanças já estavam acontecendo. O feudalismo entra em declínio, as relações de servidão são substituídas pelo trabalho assalariado, os reis conquistam mais poder, a burguesia se fortalece, as grandes navegações começam a expandir o conhecimento de mundo. Isso tudo impulsionou o surgimento de uma nova forma de pensar o mundo e a sociedade, o Renascimento. As feiras livres e as cruzadas também foram fundamentais nesse processo. A economia feudal, aos poucos, mostrava-se incompatível com a busca pelo lucro, o racionalismo econômico e o aprimoramento da tecnologia que o Renascimento trazia. Era preciso um modelo de produção que atendesse ao novo padrão de consumo. A burguesia enriquecia, acumulando mais capital. O dinheiro ganhava mais importância e, aos poucos, os burgueses mercadores e banqueiros ganhavam cada vez mais prestígio, status social e político, alcançando a realeza. A burguesia, ao financiar os estudos, fazia o humanismo começar a ganhar espaço. Aos poucos, uma nova ordem socioeconômica tomava conta, o capitalismo comercial. Havia quem fosse contra essas mudanças. Muitos pensadores foram perseguidos, torturados e condenados à morte. Mas mesmo com a censura imposta pela Igreja, as ideias continuaram florescendo. Os pensadores renascentistas seguiram trocando ideias, realizando novas descobertas, formando discípulos e incrementando as discussões e reflexões no ambiente universitário. E isso favoreceu que cada vez mais as ideias humanistas fossem tomando conta da sociedade. O Renascimento, com as suas novas formas de pensar e enxergar o mundo, ajudaram a desenvolver o capitalismo, além de influenciar e contribuir para uma nova ordem sociocultural mundial, que continua modificando muitos aspectos da sociedade. É aquilo que eu sempre falo. Essa história não acaba aqui. Quer saber mais sobre o tema da nossa aula de hoje? Vale a pena pesquisar e, antes da próxima aula, estar mais por dentro de tantas transformações que a sociedade sofreu a partir desse e de outros renascimentos. Afinal, é muito bom conhecer a nossa história. Aguardo você na próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.